Que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês. Eu sou o pastor Jean Dantas. Estou passando aqui para deixar uma palavra para o coração de vocês que fazem parte aí dessa família. E eu creio que esse final de semana é um final de semana todo especial, né, para nós que somos pais. Que Deus nos presenteou aí com essa bênção e essa generosidade. E hoje eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra que tem ministrado fortemente ao meu coração sobre paternidade restauradora. Temos percebido que existe um projeto diabólico, um projeto infernal, atuando em nossas famílias, atuando em nossa sociedade, atuando na vida das pessoas, que visa destruir tudo aquilo que Deus tem projetado, tanto para a família quanto para a igreja. Entendemos que a paternidade, ela é um desafio para cada um de nós. E eu tenho aprendido que Deus, ele tem algo a fazer em nossas vidas. Deus quer nos usar para restaurar toda a sua proposta de paternidade. E nós temos percebido que existe um grito hoje em nossa sociedade, um grito muito forte de pessoas que estão gritando pela presença de um pai. Homens, mulheres, independente da idade, crianças, adolescentes, que estão gritando pela presença de um pai. Eu venho de uma experiência familiar que não foi uma experiência familiar de sucesso, e eu posso dizer isso, que durante muitos anos eu tive o desprazer de manifestar esses gritos, manifestar essa necessidade. Eu passei por momentos de muita dificuldade em que eu não tinha uma presença, uma referência paterna dentro da minha casa. Eu tinha somente a presença de uma mãe que tentava, com todos os esforços, suprir essa necessidade, essa referência paterna e também fazer cumprir-se a visão e a postura dela de maternidade. E nesse esforço eu não conseguia ver que as minhas carências e as minhas necessidades estavam sendo supridas em sua totalidade. E houve um momento em que, como toda criança, como todo jovem, que não tem essa referência em casa, que não tem essa presença, o exercício da paternidade sendo manifestado em sua casa, eu acabei saindo da presença de Deus, acabei desviando os meus passos da presença de Deus e passei por momentos muito difíceis, chegando ao ponto de quase ser entregue às drogas, quase estar usando cocaína, maconha, bebida alcoólica. E minha história não é uma história muito alegre, uma história de sucesso na minha juventude. E durante muitas noites eu deitei a minha cabeça no travesseiro e eu perguntava: Senhor, por que eu vivo dessa forma? Por que a minha vida é desse jeito? Por que eu não consigo vencer dentro dessa área, Senhor? Não consigo ter essa referência dentro da minha casa? Por que eu não tenho um pai presente? E minha história não é uma história muito alegre, uma história de sucesso na minha juventude. Gente, eu tenho um padrasto que não atende essa minha expectativa, não atende essas minhas necessidades, e para ele eu também vejo toda a dificuldade na vida dele, por ele também não ter passado por isso, por ele não ter tido essa experiência paterna dentro da família dele. Isso acabou se tornando um ciclo que, Senhor, vem ser consequência também na minha vida, e eu também venho viver isso. E Deus, ele começa a olhar toda essa nossa experiência, e Deus também, ele contempla e ele vê o nosso coração gritando, como ele também está vendo o coração de muitos outros homens e mulheres que gritam em busca da paternidade, que busca a presença de um pai, para que possa estar conduzindo, ensinando, suprindo na área intelectual, na área emocional, na área física, na área sentimental, em todas as áreas que ele tem necessidade de desenvolvimento. E esses gritos, essas dificuldades, essas lutas que essas pessoas estão passando, estão os levando a viver uma vida de limitações. Vejo pessoas que caminham muitas vezes ao meu lado, que passaram por esse processo, que não conseguem desenvolver na sua vida profissional, não conseguem desenvolver na sua vida familiar, na sua vida matrimonial,
e também não consegue desenvolver na sua vida paterna. Pessoas que precisam aprender, que precisam entender qual que é a proposta de Deus para a vida deles. Quando eu olho para esse grito de orfandade, eu vejo pessoas que estão adoecidas, que estão enfermas. Eu vejo famílias e sociedades enfermas. Eu também vejo a orfandade afetando muitas pessoas, tirando essas pessoas do propósito de Deus, tirando essas pessoas da presença de Deus, tirando essas pessoas da vontade de Deus. Vejo também essas pessoas, elas tendo dificuldade de se relacionar, entendeu? Dentro de todo o seu contexto de vida. A orfandade tem sido um mal da nossa geração. A orfandade tem sido uma doença, tem sido algo destrutivo, que está aí sendo disseminado, sendo divagado no meio da nossa sociedade. Mas qual a proposta de Deus para restaurar, para mudar todo esse cenário? Deus tem uma proposta para a minha vida, Deus tem uma proposta para a sua vida, querido. Eu olho o texto de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, e eu vejo algo impressionante acontecendo nesse texto. Eu vejo Deus fechando o Velho Testamento, trazendo algo tremendo e algo maravilhoso para nossas vidas. Deus diz bem assim na sua palavra: mas antes que chegue aquele grande dia e terrível dia, eu, o Senhor, enviarei o profeta Elias, e ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Ou, em outra versão, o texto diz: ele fará com que os corações dos pais se voltem ou se convertam para o coração dos filhos, e o coração dos filhos para o coração dos pais. Querido, isso é muito forte para as nossas vidas, pois Deus, ele tem uma proposta de restauração para a orfandade. Deus tem uma proposta que é a paternidade. Ele quer construir, ele quer renovar, ele quer mudar, ele quer ressignificar a vida de todos nós, trazendo a identidade da paternidade. Que o exercício da paternidade, ele vem acontecer no meu lar, ele vem acontecer no seu lar. Os nossos filhos, querido, eles não podem crescer com o espírito de orfandade. Os nossos filhos não podem crescer com um sentimento de orfandade. Os nossos filhos não podem crescer com a ausência paterna, a ausência física de um pai. Eu achei muito interessante, é uma história que eu ouvi, onde durante o período da noite, o pai deitado em seu quarto com a mãe e o filho deitado em outro quarto, e de repente o pai começou a ouvir alguns gritos do filho dele. Aquele pai, como todo pai, com aquele sentimento protetor, com aquela visão protetora e guardadora, aquele pai pulou da cama rapidamente, sem chinelo, sem nada, ele saiu correndo em direção ao quarto do filho, e chegando no quarto do filho, ele pega o filho dele: filho, o que está acontecendo? O pai está aqui, não tenha medo, filho, o pai está aqui com você. E o filho dele olha e abraça ele assim, e o pai olha: filho, fica tranquilo, nós temos um Deus que é poderoso, e esse Deus, ele está aqui com você, está aqui nessa casa, ele está com essa família para nos guardar e nos proteger, não precisa você ter medo. O pai vai deitar agora na cama com sua mãe, e confie que esse Deus está aqui no seu quarto, filho. Aquele filho olhou para aquele pai e disse: pai, o que eu preciso agora é do Deus de pele. E aquele pai olhou assim para o filho, meio que sem conseguir entender o que ele estava querendo dizer, mas o filho estava dizendo: eu preciso é da sua presença, pai, aqui neste momento. E nós percebemos, querido, que é justamente isso que os nossos filhos, que os filhos dessa geração estão pedindo a presença de um Deus de pele. Estão pedindo a presença de um pai que ele seja presente, além dele ser presente, ele exerça a sua presença, ele seja participativo em todo esse desenvolvimento desses filhos, desses meninos e meninas. E nós entendemos, querido, que esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Esse é o chamado, é a proposta de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos ser presentes e pratique, exercite a paternidade dentro das nossas casas. Precisamos trazer o desenvolvimento sobre a vida dos nossos filhos, fazer com que os nossos filhos cresçam na presença de Deus,
e cresçam de uma forma saudável, cresçam de uma forma de excelência e em excelência na presença de Deus. E pai, essa é uma responsabilidade sua. Esses filhos estão clamando por um Deus de pele, estão chamando por um Deus de pele nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta e de conflitos que eles passam nos seus períodos e fase de desenvolvimento. Eles estão pedindo um Deus de pele, estão pedindo por você, pai. E a proposta de Deus é que você seja o instrumento que Ele vai usar para trazer a visão da paternidade sobre essa geração, para trazer e restaurar a paternidade sobre essa geração. E é muito interessante esse texto, querido, porque o Velho Testamento ele é fechado com essa promessa, ele é fechado com essa palavra, e o Novo Testamento ele inicia justamente com essa proposta. Em Lucas capítulo 17, nós vemos Deus trazendo a palavra que estaria levantando e trazendo o ministério sobre João Batista de poder de Elias, e esse poder, essa palavra profética que estava sendo estabelecida sobre a vida de João Batista, a primeira missão que Deus estava colocando sobre as mãos dele era para ele converter o coração dos pais aos filhos, ou o ministério de João Batista, que vem a preparar o caminho do Senhor, traz uma mensagem que é muito importante, de grande valor. Traz a mensagem de que, primeiramente, o coração dos pais deveriam ser convertidos ao coração dos filhos. Querido, eu entendo com isso que toda a nossa caminhada familiar com Deus, toda a nossa reestruturação com Deus, ela depende do meu coração estar convertido ao coração do meu filho, do seu coração estar convertido ao coração do seu filho. E quando nós falamos sobre isso, sobre coração convertido, nós estamos querendo dizer que Deus está querendo aproximar, querido, o seu coração do coração do seu filho e aproximar o coração do seu filho ao seu coração. Deus não quer que exista barreiras nesse relacionamento. Deus não quer que exista conflitos nesse relacionamento. Deus quer que você viva, caminhe com o seu filho, você seja, aleluia, ali o parceiro, o amigo, o pai presente do seu filho em todos os momentos da vida dele. Alguém pode chegar aqui a pensar, mas pastor, e quando meu filho se casar e ele sair ali da minha proteção, sair da minha casa, que ele deixar esse meu ambiente de célula familiar, você ainda vai continuar sendo pai. Ele ainda vai continuar olhando para você e vendo a você, vendo em você a proposta de Deus de paternidade. Ele ainda vai olhar para você e ver você como uma referência de Deus de pele na vida dele. A proposta de Deus, querido, é que você e eu venhamos nos posicionar na visão da paternidade. Nós venhamos realmente a nos posicionar como pai dentro da nossa casa e no nosso ambiente de família. Porque pai posicionado é filhos dentro do propósito de Deus. E nós entendemos também, querido, que a paternidade, ela é uma paternidade que é restauradora. Ela é uma paternidade que gera cura, que gera transformação, que gera mudança na vida das pessoas. A paternidade, querido, ela exercitada, ela vai trazer a verdadeira ordem sobre a vida das pessoas, sobre a família, sobre a sociedade. Ela traz o equilíbrio, ela traz a excelência. A paternidade exercida, ela traz a perfeição na vida do homem e da mulher. Valores, princípios, referências são estabelecidas quando o exercício da paternidade é presente em nossas casas, em nossas famílias. E quando eu falo de paternidade restauradora, existe um texto que está mexendo muito no meu coração durante esses dias. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11 e 12, onde nós vemos Deus ali realizando uma restauração de paternidade. Nós encontramos nesse texto o profeta Samuel sendo direcionado por Deus para ir à casa de Jessé para ungir um rei para Israel. E quando Jessé ele chega na casa de Jessé, Jessé lhe apresenta todos os seus filhos que ele tinha entendimento
que seriam os mais apropriados para ser um rei. Mas após apresentar o seu último filho, nós vemos o profeta Samuel dizer para Jessé: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Acabou-se todos, é só esse, somente esse? E Jessé, naquele momento, ele disse para o profeta Samuel: ainda eu tenho mais um, que ele está lá no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. Querido, eu não consigo entender a postura de um pai, em um momento tão importante desse, negligenciar a presença de um filho. Eu não consigo ver isso como natural, eu consigo ler e entender que existia um problema de relacionamento ali entre Jessé e Davi, e que precisava ser restaurado, precisava ser corrigido. Em um momento tão especial, tão marcante para a casa de Jessé, ele esquecer que Davi poderia ser uma possibilidade de ser rei em Israel, ser ungido rei, escolhido por Deus para ser rei em Israel. Existia algum problema, existia alguma dificuldade. A palavra de Malaquias, capítulo 4, verso 6, precisava alcançar o lar de Jessé. Converteu o coração do pai ao coração do filho. E o profeta Samuel, muito usado por Deus naquele momento, ele chama Jessé e diz: Jessé, manda chamar o seu filho Davi. E naquele momento a palavra de Deus diz que Jessé, ele manda chamar Davi, para que Davi pudesse estar naquele ambiente. E o profeta Samuel diz mais, ele diz: nós não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não estiver presente. Isso é muito forte ao meu coração, querido. Eu fico imaginando quantas vezes a presença de Davi foi negligenciada à mesa. Quantos momentos a presença de Davi foi negligenciada na casa de Jessé. Existia algum problema, existia alguma dificuldade. Deus precisava trabalhar, Deus precisava tratar o coração de Jessé e o coração de Davi naquele momento. E seria muita ignorância da nossa parte dizer que Davi não sentia essa exclusão, que Davi não sentia esse afastamento. E eu fico agora imaginando aquela cena, aquele mensageiro chegando a Davi lá no campo, cuidando das ovelhas, e dizer bem assim: Davi, o profeta Samuel está lá em casa, está na sua casa, e ele veio ungir um rei, e o teu pai mandou te chamar, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Ó, querido, o quanto é importante para qualquer homem ou mulher sentir a sua valorização dentro do ambiente familiar, sentir que é importante dentro do ambiente familiar, sentir que faz parte do ambiente familiar. E eu consigo imaginar agora Davi voltando para casa e no coração dele ele dizendo: o meu pai mandou me chamar para sentar à mesa. Eu creio que naquele momento Deus estava realizando um processo de cura, não somente na vida de Davi, mas também na vida de Jessé. Porque eu creio que a partir daquele momento Jessé nunca mais esqueceu de chamar Davi para assentar-se à mesa com a família. Porque antes de qualquer unção, querido, antes de Deus derramar qualquer unção, Deus quer derramar a restauração. Deus quer transformar nossas vidas, Deus quer nos mudar, Deus quer nos curar, Deus quer nos sarar. Antes de qualquer unção sendo derramada, Deus quer derramar uma unção de restauração sobre os nossos corações. E a proposta de Deus para a sua vida, a proposta de Deus para a minha vida continua sendo essa. Como na vida de Jessé e na vida de Davi, Deus convertendo o coração de um ao outro, convertendo o coração do pai ao coração do filho, o coração do filho ao coração do pai. Deus, nesses dias, vai usar você, pai, para converter, aleluia, para trazer essa geração à presença de Deus. E esse Deus de pele, que é você, que sou eu, vai mostrar para todo esse mundo que existe um pai que está acima de todo e que esse pai, ele nos levantou para ser a imagem dele dentro do nosso lar. Que nesse Dia dos Pais, você se posicione como alguém que vai restaurar e curar essa geração. E essa cura e restauração, ela vai começar pela sua casa, vai começar pela sua família, vai começar pelo seu filho, pela sua filha. Porque Deus está convertendo o seu coração ao coração dos seus filhos. E vai converter o coração dos seus filhos ao seu coração, Pai. Que o Senhor possa te abençoar tremendamente nesse Dia dos Pais. E possa te levantar com honra e com glória e usar a sua vida de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa,
pois eu creio que nós somos os agentes de uma nova transformação que Deus está a realizar em nosso tempo. Feliz Dia dos Pais, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Um ótimo domingo na paz do Eterno. Amém? Fiquem na paz.